ya yo pena guera pa nyama enyandere ko are kering onye mangama jagwata yo pive upa quere o quero para eter ya pita petengwa nya porando nyanderu pe kambi agwa chu oia ma nyanderu pe Antes do Brasil da coroa, existe o Brasil do cocar. Sobre a minha chegada a Brasília, eu tinha saído da Força Aérea, né, da Escola de Pilotos, em Natal. Então, eu não conhecia a FUNAI, eu não conhecia essa Lei 6.001, nunca dependi disso, né, para minha formação técnica, profissional e também acadêmica, vamos dizer assim, né? Mas aqui eu tive que cruzar com a FUNAI. Foi quando então eu conheci, li de ponta a ponta, porque eu vinha de uma escola que tinha que estudar, tinha que ler, tinha que interpretar, inclusive, que era a Lei 6.001, que falava sobre o índio brasileiro, o índio aculturado, o índio incapaz, inclusive. E foi nessa que me pegaram, quando virou a minha intenção de seguir na carreira da aviação comercial, né? E durante 3 anos eu fiquei impedido de buscar alternativas, porque estava em questionamento pela própria tutora, como se chamava, FUNAI, a minha condição de ser ou não ser índio, principalmente para pilotar uma máquina de ferro, né? E eu já sabia pilotar aviões, mas não sabia, por exemplo, dirigir carro. Então, através disso, eu criei uma situação inédita no Brasil e criei uma frase naquela época: posso ser o que você é sem deixar de ser quem sou. Que foi o símbolo, inclusive até hoje, de várias escolas indígenas, de um tal Marcos Terena, que a juventude, a nova geração de indígenas ouviu falar, pratica essa frase, mas não sabe quem sou eu. Então, consegui superar isso através dessa frase, primeiramente com o parecer do próprio Ministério da Aeronáutica, que é quem breveta, né, quem examina e promove aquela pessoa, hoje homens e mulheres, para serem aviadores, né? Então, com esse grupo, com essa situação, eu também questionei por que a FUNAI, em vez de impedir, ou seja, deixar os jovens indígenas na aldeia
até, digamos assim, antigamente tinha chamado de ginasial, até o ginasial, que seria, depois virou primeiro grau, eu não sei como é que se chama hoje. E, e não permitia, de alguma maneira, que o indígena saísse da aldeia para fazer o segundo grau, científico, né? Fazer vestibular, etc, etc. Então, nós formamos um grupo de jovens de 7 povos, e um desses povos, inclusive o Paulinho Bororo, que já partiu para o campo eterno, ele criou esse nome, União das Nações Indígenas. E o slogan era Unide, Uninde. E, mas claro que a gente não tinha noção política das coisas, né? E, na verdade, esse era o nome que nós demos ao nosso time de futebol, que fazia intercâmbio com escolas, universidades aqui de Brasília, cidades vizinhas e tal, e fomos tendo visibilidade. Mas todos nós estudávamos aqui em Brasília. Até que um dia o, o general que criou o Serviço Secreto do Brasil, o SLI, percebeu que tinha 15 jovens ali em Brasília que poderiam criar caso no futuro, porque eles estavam aprendendo, né? Nós estávamos aprendendo, estávamos realmente a fazer intercâmbio de igual para igual com a nova geração de brasileiros também, de demais brasileiros. E ele determinou então a FUNAI, ele era do Conselho de Segurança Nacional, que existia na época, né? Ele determinou a FUNAI que transferisse todos nós, cada um, para nossas regiões, Maranhão, Bahia, Mato Grosso do Sul, que a gente não podia ficar em Brasília. E nós transformamos esse movimento sem querer, sempre estou dizendo isso, num movimento político, porque só nós podíamos questionar o governo sem ir para a cadeia. Se o jornalista, o professor, os estudantes fizessem isso, eles iam para a cadeia em nome da soberania nacional, em nome da segurança nacional. Nós não tínhamos esse tipo de, digamos assim, de enquadramento. Era impossível enquadrar a gente. E a opinião pública, então, através da imprensa, nos apoiou e ficamos em Brasília. E eu, pelo menos, continuo vivendo aqui e fazendo as ações políticas agora no cenário diversificado das mudanças climáticas, junto à opinião pública internacional. E agora, dentro desse trabalho, como, por exemplo, que o meu irmão criou, né, o Carlos Terreira, que também já partiu, ele era um dos 15. Ele era muito esportista, então ele criou a participação do índio na corrida de São Silvestre, no Jebs, né? E também nessas atividades esportivas até que a gente criou os Jogos dos Povos Indígenas para juntar os povos do Brasil. Começamos em 96 com o apoio do Pelé, que era ministro, e agora, para o ano que vem, a gente pretende fazer o terceiro Jogos Mundiais dos Povos Indígenas aqui no Brasil, dentro dessa lógica, onde o importante não é ganhar, mas celebrar. Quer dizer, o cruzamento de povos. Isso possibilitou para a gente conhecer índios loiros da Europa, índios da Rússia, né, da Sibéria, índios negros da África, né, índios asiáticos, né, da Mongólia e também do Japão. E só nós conseguimos promover isso sem nenhum dinheiro no bolso, assim como também nós vamos fazer o terceiro na região do Rio de Janeiro, mas ainda sem nenhum dinheiro no bolso, só com os princípios espirituais, culturais do fogo sagrado,
que nós colocamos como símbolo para iluminar novos caminhos. Então, eu pessoalmente estou feliz por isso. Eu também, além de piloto, escrevi diversos textos para jornais, revistas no Brasil, e muitos deles foram usados nos vestibulares que aconteciam dos anos 90. Eu não me considero um escritor, porque eu tenho preguiça de escrever, mas eu acho que escrevo bem, porque eu aprendi a escrever, ler, interpretar a língua portuguesa e os vários textos sobre a questão indígena, por recomendação, inclusive, da Raquel de Queiroz, sugestão dela. Um abraço para todos vocês, obrigado aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo isso. Meu nome é Rose Kareme Ponce, o meu nome em Guarani é Paramirim Portã. Eu sou indígena Guarani, né, da região do Mato Grosso, sou nascida no extremo oeste do Pantanal sul mato-grossense. Sou uma indígena em contexto urbano. O que significa isso? Eu moro na zona urbana e não em aldeias. O não morar em aldeia também é parte da colonização, porque a aldeia que a minha avó pertencia foi destruída, os integrantes da aldeia espalhados. Então, eu não cresci numa aldeia. Porém, isso não me tira o direito e o dever de lutar e preservar a minha cultura, as minhas raízes, preservar quem nós somos, quem nós sempre e nunca deixamos de ser. Eu sou neta de uma rezadeira e sou uma rezadeira hoje em honra à caminhada dessa mulher que cuidou de tantas pessoas ao longo do seu caminho. Eu sou hoje escritora. Eu sou uma ativista pelos direitos humanos, pelos direitos dos povos indígenas. E trabalho também, faço um trabalho junto à empresa Maurício de Souza Produções para a decolonização do personagem Papa Capim, que está para retornar, né, agora ano que vem, repaginado, com ideias, pensamentos e uma expressão indígena e não escrita por um não indígena. Mesmo com o Maurício tendo todo respeito pelos nossos povos, a visão dele não é a visão de um povo indígena. Então é isso, essa sou eu, né? Como eu falei, eu sou escritora, sou rezadeira, trabalho com ativismo de direitos humanos, ativismo dos povos indígenas, cerimônias, e o meu trabalho é esse, a minha função no mundo é essa: decolonizar pensamentos para que as pessoas nos conheçam, nos respeitem a nossa cultura, deixem de nos catequizar, evangelizar, porque nós temos a nossa própria fé, a nossa própria forma de envolvimento com o divino. É isso. Esses somos nós, essa sou eu, Paramirim Portã. Gratidão. Boa tarde, sou a Vanessa, sou dos povos de Pernambuco, Águas Belas, e estou aqui morando 35 anos aqui em São Paulo, mas são 35 anos de idas e vindas, onde eu tenho o meu retiro lá, que chama Uricuri. Nós temos duas aldeias, a aldeia Funiô, onde faz a visita, e a outra onde a gente tem nosso retiro particular. E estou aqui numa luta, sou presidente do Conselho Municipal dos Povos Indígenas pela segunda gestão, sou da coordenação da ARPIM Sudeste, membro da PIB, né? E sou a quarta gestão do Conselho Estadual dos Povos Indígenas aqui em São Paulo. E hoje eu tenho uma parceria com as meninas de hoje estar aqui na feirinha com elas. Essa feira acontece todos os meses.
e sempre a gente está junto assim, como eu sou da articulação dos povos indígenas, e presidente do Conselho Municipal, temos Guarani, que é do Jaraguá, da Denondeporã, Crucutu, e nós trabalhamos junto com eles. Muito bem. Aí aqui, ó, o artesanato, e essa é uma feirinha, né, agroecológica de mulheres, que acontece uma vez por mês. Isso. E quando tiver novamente, a gente já vou publicar, já vou divulgar para o pessoal. Nossa, eu agradeço muito, viu, Vânia? É que vocês perderam a história, gente. Eu não gravei tudo. Eu também. Eu gosto de falar. É uma história de luta aqui, onde a gente é muito discriminado por nossos não indígenas e indígenas também, porque cada um às vezes quer se denominar. E não é assim que acontece. Nós somos se a gente não for o coletivo, se a gente não tiver união, é o que estava acontecendo na PL 490, onde a gente todos pensa que é uma coisa fácil de resolver, mas não é não. Porque o não indígena quer tomar as terras da gente, o não indígena quer tomar posse de tudo que a gente tem direito, a gente não tem espaço nas escolas. E quando às vezes tem um que manda buscar lá nas aldeias assim. Ele é privilegiado e a gente não somos, a gente tem aqui que está com sempre. Agora enrolei minha língua. Tudo bem. Aí depois você corta. Aí o que acontece? Aí a discriminação é muito grande. A gente não tem cara de índio, a gente para muito não é indígena, porque cada um quer se denominar. E a preferência é como diz assim, mas ela está aqui fazendo o quê? Porque às vezes a gente também está na nossa aldeia, a gente não sabe nem o que está acontecendo. Nessa realidade também. É isso aí. Mas na verdade, então, o que a gente tá tentando ensinar nas escolas, não tem mais aquele estereótipo. A pessoa acha, não, indígena não tem isso, não é só porque ele está usando ou não um cocar, ele é indígena ou não, né? Aqui é a minha força, aqui é a minha força, aqui é a minha coragem, aqui é a minha língua. Sim. E tudo aqui de eu estar aqui assim, ó. Todo mundo está calçado, aqui é a minha força também, o pé descalço, onde eu danço torego, nas escolas, faço apresentação. Legal. Desde agosto todo a gente trabalhou pra caramba, assim, a lei 11.645. E às vezes os professores pensam que a lei, eles podem falar, mas onde eles for, eles têm também que levar um indígena. Pegar um indígena e falar com o indígena de lado, porque eles não têm essa autonomia de falar com a gente. É igual a gente tem um documento, os declarando, está nas escolas também, e depois não comprovar que ele é indígena. Mas hoje não existe mais isso. Existe sim, sabe por que existe? Porque quando um documento da gente é assinado pelo cacique e pelo pajé. Se eu estou aqui, eu não estou aqui desconhecido, eu não estou sem saber que meu cacique, meu pajé está não sabe que eu estou aqui. Ele sabe sim. Tem isso também, esse reconhecimento também. Salve, salve, meu povo! Eu sou a Shirley Pancará, estou passando aqui para conversar um pouco com vocês sobre a luta dos povos indígenas, que já vem aí há 523 anos após a entrada dos não indígenas a este país. São muitas lutas por uma educação diferenciada, que leve os saberes da cosmologia, que leve os saberes dos nossos mais velhos, a saúde específica, que também deve andar em consonância com as nossas comunidades, com os nossos mais velhos, com a nossa medicina, a luta por acessibilidade e permanência dos indígenas à universidade, que seja disponibilizado material pedagógico que nos coloque com a realidade do movimento indígena, dos povos indígenas e os povos indígenas, tanto eles dentro das suas comunidades, das suas aldeias, quanto eles em situação de contexto urbano. Nós temos uma realidade muito grande dos indígenas que estão em contexto urbano e que muitas vezes são deslegitimados, são invisibilizados, e isso é uma grande violência com os originários deste país, visto que o Brasil é terra indígena.
Então vamos ler um pouco sobre a política indígena, sobre como nós, povos indígenas, nos organizamos e como nós vencemos essas barreiras que nos foram colocadas aí ao longo de tantos anos com o genocídio, etnocídio e o ecocídio. Então vamos dar as mãos, vamos fazer um conteúdo que de fato dialogue com os povos indígenas e não reforce estereótipos. É isso, salve, salve, muita paz e muita luz. Olá, meu nome é Jair Cineasta, um nome artístico, e meu nome tradicional, Mahayuri Jair Kuikuru. Quero falar aqui sobre os políticas, os dentro do Xingu, em torno do território indígena do Xingu. E hoje a nossa luta é preservação da cultura e preservação dos nossos territórios. E hoje, cineastas indígenas, nós somos os guardiões da floresta e por isso estamos aqui para documentar os próprios nossa tradição, a cultura mais importante. Então, a luta não vai parar por aqui e muitos, os políticos homem branco, querendo destruir a população indígena do Brasil. Então, e hoje resistimos desde 1523 anos, estamos aqui no Brasil. E somos o primeiro habitante do Brasil, então a luta não vai parar por aqui. A minha mensagem, como xinguano, como ativista, comunicador indígena, é isso. Estaremos aqui firme e forte, sempre na luta. Muito obrigado. Eu me chamo Denilza Caimbé, sou liderança aqui no estado de São Paulo, e falar um pouquinho sobre as dificuldades, as lutas dos povos originários que vivem no contexto urbano. Eu sou nascida e criada na aldeia, minha aldeia fica no município de Euclides da Cunha, Massacará, mas hoje me encontro no contexto urbano na Grande São Paulo. Os nossos grandes desafios são os preconceitos, falta de políticas públicas para os povos originários, e nós temos que lutar cada dia mais e mais e mais para desconstruirmos essa história mentirosa contada em livros didáticos. Esse é um grande desafio também para nós, povos originários, que moramos no contexto urbano, pois não temos os mesmos direitos dos nossos parentes que vivem aldeados. Nossos direitos, eles são realmente tirados quando a gente sai da aldeia e vem morar no contexto urbano. Mas o indígena é indígena em todos os lugares, não importa onde ele esteja. O nosso corpo é o nosso território. Nós temos que realmente lutarmos e nunca perdermos a nossa cultura, os nossos costumes e as nossas tradições. Mesmo morando no contexto urbano, nós mantemos a nossa cultura. E é esse grande privilégio de levar os nossos ancestrais, essa luta ancestral, nós temos que honrar sempre. De Cupé, recebi um convite para fazer uma pequena gravação para falar um pouco sobre o movimento indígena, o Indie Movimento. Todo mundo sabe que dos anos 90 para cá houve uma grande mudança no Brasil, indígenas estudando, indígenas fazendo universidade, índios escritores, índios fazendo doutorados, índios em vários movimentos pelo Brasil, lutas das mulheres indígenas sempre em movimento. Muitos indígenas em Brasília estão sempre em movimento, então a luta indígena é sempre assim, né? Lutar em defesa do próprio povo, lutar pela demarcação, lutar em defesa da floresta, porque o mundo hoje está destruído, né? Está sendo destruído cada vez mais. Então nós indígenas estamos nesse movimento há séculos, porque desde a chegada dos portugueses essa destruição começou e não para, né? Então nós indígenas estamos aí nesse movimento sempre. E eu, como escritor, sempre escrevendo, publicando um trabalho novo, para que possa chegar nas escolas e as pessoas possam entender melhor um pouco mais das questões indígenas e também da luta, né? Então a literatura nativa ela tem essa missão de conscientizar o povo e trazer sabedoria também ao povo, porque nós somos um povo capazes de escrever e mostrar a nossa filosofia. Um abraço a todos.
Pode ir. Olá pessoal, Daniel Munduruku aqui, passando para dar um abraço a vocês, incentivar vocês a estudarem o currículo da cidade de São Paulo, que é um material muito importante para a gente construir cidadãos conscientes, preocupados e comprometidos com a nossa cidade, comprometidos com o nosso país. Então recebam aqui o meu incentivo. Acho que com esse trabalho vocês só têm a ganhar, não como educadores simplesmente, mas como pessoas, porque esse currículo é escrito sobretudo para vocês, professores, para que vocês atualizem o repertório, para que vocês possam tratar a temática indígena de uma outra forma, uma forma mais consciente, uma forma mais clara, esclarecida, para a gente fugir um pouco dessa visão colonizadora que sempre fez parte da nossa educação. Tá bom? Receba meu abraço junto com a turma aqui toda, que está aplaudindo vocês e seguimos adiante. Obrigada, Daniel.